Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, e aqui vamos nós, mais uma vez, mais uma semana, mais uma oportunidade para estudarmos doutrina espírita. Essa doutrina em que o querido amigo, irmão, Allan Kardec, como representante espiritual da gama dos espíritos superiores, encarnou nesse planeta e trouxe para nós aqui essa doutrina que fala daquilo que existe e não daquilo que é inventado ou fabulado pelo homem, mas fala das leis da natureza, só que daquela parte em que o homem ainda não tinha desenvolvido uma metodologia específica. O campo, da espiritualidade, das relações dessa espiritualidade com o homem aqui encarnado e vice-versa, porque a gente fala sobre espiritualidade através das religiões há milhares de séculos, mas sem aquela necessidade ou preocupação em compreender melhor essa relação do homem com o sagrado. E a doutrina espírita, ela é uma lei da natureza, não é uma doutrina assim inventada da cabeça de um homem, não veio da cabeça de Allan Kardec. Esse livro que estamos estudando, Obras Póstumas, ele deixa isso bem claro, mostra ali um pouco daquilo que Kardec, mesmo através das outras obras, não havia apresentado para a gente ainda, pelo menos. E nessa organização que foi feita pela esposa dele, como sempre, lembro aqui, porque sempre tem um ouvinte novo que possa estar pela primeira vez aqui visitando a Rádio Rio de Janeiro, através das ondas hertzianas, 1400 AM, ou então pelo aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial, e ouvido por outros meios aí a programação da Rádio Rio de Janeiro. E aqui nós sempre costumamos voltar e repetir essas coisas para facilitar o amigo ouvinte, aquele que está surgindo aí pela primeira vez. Então estamos estudando o livro Obras Póstumas, esse programa Luz na Penumbra, onde as outras obras também são estudadas em dias distintos e em horários distintos, E a gente aqui volta sempre e repisa nessa circunstância de que o conteúdo desse livro foi elaborado por Allan Kardec, mas a forma como foi organizado o livro, quando foi publicado, foi feito 21 anos após a desencarnação dele, e a sua esposa e um amigo editor foi quem organizaram e lançaram o livro Obras Póstumas, por isso que tem esse nome, que ser posteriormente, mas ele contém um trabalho realizado pelo próprio codificador. Como dizia há alguns instantes, a doutrina espírita ela veio estabelecer um senso, um diferencial na maneira de lidar com a espiritualidade. Kardec evitou, até durante vários anos, enquanto esteve ali na sua direção e próximo à sua desencarnação, é que ele foi colocar o espiritismo também como uma religião. Ele evitava isso por conta das pessoas não confundirem o trabalho que o espiritismo veio realizar no mundo com as outras religiões, em que existiam hierarquias, paramentos, liturgias e coisas do tipo. Então, Kardec não estruturou dessa maneira, e sim estabeleceu um diálogo com a espiritualidade, usando o material científico possível e adaptando ao objeto em si, que seria a pesquisa da espiritualidade, através dos comportamentos e das relações e as manifestações variadas que existiam, que demarcavam a presença dessa vida espiritual tão presente na nossa vida, numa matéria que falamos dela durante milênios e milênios, como acabei de comentar, através das religiões principalmente, mas sem essa devida preocupação de investigar isso aí, de tirar lições onde o homem pudesse, a partir dessa relação com o sagrado, aperfeiçoar
a sua própria pessoa, porque a vida espiritual é um fato, né? Então a gente vai para lá, ninguém nasce, né, ou permanece aí como semente. Então a vida não começa no berço e também não termina no túmulo. Tem uma continuidade. E isso sempre foi apresentado aí pelas manifestações espirituais desde a mais alta antiguidade. Então a necessidade de investigação era iminente, não podia faltar, e Kardec foi o homem escolhido para tal. Então, agora nesse mês de abril, o Espiritismo aí completa mais um aniversário, com a data aí de 18 de abril, né, de 1857, com a publicação do primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, que também é estudado. Então ali começou esse diálogo com o plano espiritual, para que a gente despertasse a respeito, né, do aprendizado das leis espirituais, que afetam diretamente a vida material e vice-versa. Pelo menos até certo ponto. Não estou falando aqui das camadas superiores da vida, mas diretamente estamos interligados a esse plano espiritual, principalmente o mais direto, ou seja, logo após a desencarnação, contando aí e compreendendo que nós, em termos de evolução espiritual, não somos tão diferentes assim uns dos outros. Todos temos as nossas dificuldades, né? Então vamos pouco a pouco aí trabalhando, né, uma melhor compreensão dessa vida espiritual. E hoje estamos, ou melhor falando, vamos iniciar aqui o parágrafo 6º, que fala das manifestações do perispírito, que esse parágrafo 6 fala dos médiuns. Então, no livro dos médiuns, também é estudado esse assunto, tá? Lá no capítulo 14 da segunda parte do livro dos médiuns, onde aqui a gente vai trabalhar um pouco essa questão que Kardec tanto, né, teve contato e desenvolveu nomenclaturas específicas para atender algumas necessidades, sempre ensinando para a gente que não tinha o objetivo de esgotar o assunto, né? Então, a gente vai ver aqui, trabalhando um pouquinho essa questão no dia de hoje, iniciando aí essa parte dos médiuns. O item é o 33. Médium, diz Kardec, é a pessoa que sente a influência dos espíritos e lhe transmite os pensamentos. Quem quer que sinta aquela influência em qualquer grau é, por isso mesmo, médium. Então aqui Kardec já vai trazendo para a gente uma noção do que seria esse estado, né? Chamado mediunidade, ou seja, uma influência dos espíritos transmitindo para nós os seus pensamentos. Mas estabelece aqui uma situação em que nos coloca, em geral, quase todos, como sendo médiums. Mas aí a gente vai mais para frente comentando melhor a respeito disso aí. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Também poucos são os que não a possuem, ainda que seja em rudimento. Ele aqui continua com essa questão da mediunidade no sentido mais democrático, no sentido que envolve a todos, né? Pode, pois, dizer-se que todos os homens são pouco, mais ou menos médiuns. Esta qualificação, porém, não se aplica usualmente senão àqueles em quem a faculdade mediúnica se manifesta por efeitos ostensivos de certa intensidade. Aí aqui ele começa, né, a especificar mais a questão. Percepção, receber influenciação através do pensamento, da vontade de um espírito, isso todos nós somos capazes e vamos, né, ter isso aí, mesmo que a gente não perceba e defina muito bem. Mas a palavra médium, ela está mais restrita, na maneira como é utilizada, a determinadas formas, né, de manifestação em determinadas pessoas. E aqui o Herculano Pires tem uma nota em que ele faz um comentário a respeito disso, dessa confirmação que Kardec traz para a gente aqui, né?
confirmação não, desse tema, desse assunto aqui para nós. Diz Herculano Pires: todos são médiuns. E aqui ele coloca a frase de Kardec, né, em francês, né? O meu francês não é nada bom, mas só para poder constar aqui. Todos são médiuns, à peu de choses près, como escreveu Allan Kardec. Ou seja, todos são mais ou menos médiuns. Compreende-se isso quando sabemos que a mediunidade não é mais do que uma capacidade da alma se libertar do corpo e se pôr em comunicação com os espíritos, afirma Herculano. A parapsicologia atual reconheceu que as faculdades psi, nome parapsicológico da mediunidade, são naturais e por isso mesmo comuns a toda a espécie humana, havendo, entretanto, os chamados sujeitos paranormais, nos quais elas se manifestam de maneira mais intensa. Os sujeitos paranormais nada mais são que os médiuns. Está aqui a nota do revisor, mostrando para a gente uma nomenclatura diferenciada da que Kardec criou, mas que fala exatamente da mesma coisa. Então a gente vai vendo de acordo com as necessidades das escolas que estão estabelecendo aí um senso comum de estudo, de pesquisa, a gente vai encontrando, né, uma forma diferente de falar da mesma coisa. Então, querido amigo ouvinte, após um pequeno gole d'água aqui, continua continua aqui Allan Kardec. O agente de todos os fenômenos espíritas é o fluido perispiritual, e aqueles fenômenos não podem operar-se senão pela ação recíproca dos fluidos do médium e do espírito. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansível do perispírito, do médium, e da assimilação deste mais ou menos fácil com o dos espíritos. O Herculano, na nota, né, ele fala aqui da questão, né, uma questão muito curiosa, a maneira como ele fala, né, quando ele põe como as faculdades são naturais, e dessa capacidade da gente estabelecer, se desprender do corpo, como já foi estudado anteriormente, a questão da emancipação da alma, e é isso que vai estabelecer e facilitar um contato mais direto com o chamado plano espiritual, e com isso uma transmissão de pensamentos, uma questão de comunicação entre aquelas pessoas que já não estão neste mundo, fisicamente falando, mas mais desligadas da questão material do que nós. E aí estabelecendo, né, um contato conosco através dessas possibilidades do campo do perispírito é que acontece a chamada mediunidade. Aí voltando aqui o que Kardec afirma, né, dizendo que o agente de todos os fenômenos espíritas, e aqui fenômenos espíritas é justamente essa questão da mediunidade e do contato com o plano espiritual, que o agente é o fluido perispiritual, e aqueles fenômenos não podem operar senão pela ação recíproca dos fluidos do médium e do espírito. Então é como se fosse não diria um acasalamento, né, mas uma aproximação, uma integração entre esse fluido do médium e do espírito desencarnado para estabelecer ali uma relação de comunicação. O desenvolvimento da faculdade mediúnica, diz ele, depende da natureza mais ou menos expansível do perispírito, porque o perispírito ele irradia além do corpo, ele não fica fechado, encerrado dentro do corpo como se fosse dentro de uma caixa, ele vai além, e de acordo com a pessoa, com a possibilidade da pessoa, esse perispírito ele é mais expansível, ele vai expandir-se, vai além. E isso facilita o contato de forma mais direta com outros espíritos, né? Daí Kardec fala nesse tom. Então, depende, né, portanto, da organização do indivíduo, a faculdade que pode ser desenvolvida quando existe o princípio, mas não pode ser adquirida quando o princípio não existe. Então,
Mais um adendo aí pra gente. A predisposição mediúnica não depende de sexos, idades ou temperamentos. Encontram-se médiuns em todas as categorias de indivíduos, desde a mais tenra idade, desde muito pequenininho, e até a mais avançada. Aqui o Herculano vai fazer também um comentário a respeito disso aí. Então diz aqui o Herculano: a mediunidade depende do organismo ou da organização do corpo humano. E aqui eles colocam de novo lá o termo, né, a frase em francês, né? Elle tient à l'organisation, como escreveu Kardec. Mas é preciso lembrar o que se vê claramente no texto acima, que a organização depende do perispírito. Kardec não se refere ao organismo humano em termos materialistas, mas em termos espíritas. Isso é bem diferente, né, querido amigo ouvinte? Continuando aqui, são as relações do perispírito com o corpo, formando um organismo de dupla natureza, espiritual e material, que condicionam a existência em maior ou menor grau da mediunidade e suas possibilidades de desenvolvimento. Por isso, ele afirma: o fluido perispiritual é o agente de todos os fenômenos espíritas. Não se pode atribuir a mediunidade ao corpo, pois ela depende essencialmente do perispírito. Podemos dizer que a sua sede é o perispírito, da maior ou menor possibilidade de emissão de fluidos e de assimilar os seus fluidos com os dos espíritos é que depende a capacidade do médium. Nota do revisor. E aqui ele confirma aquilo que Kardec fala, estabelece, né, apenas um corpo diferente para poder falar, através das palavras, para ajudar a gente a perceber que a mediunidade não depende do corpo físico, e sim do seu perispírito. É claro que o perispírito está ligado a esse corpo físico e existe ali, né, uma ação dupla nesse sentido, mas é o perispírito, por estar mais vinculado como se a gente falasse assim, né, talvez não seja o termo mais correto, mas energias mais sutis. Kardec usa o termo fluidos, que é mais adequado, mais sutis, e aí estabelece um contato um canal de comunicação com os fluidos emitidos pelos outros espíritos. E não é o corpo físico propriamente, não depende do corpo, e sim do perispírito, ligando-se a outro perispírito, só que aí do desencarnado, e aí acontece aí uma comunicação, uma influência que vai ter as suas variações, que a gente vai estudar um pouquinho mais tarde, né? Falando especificamente mais a respeito daquelas que Kardec mais ou menos catalogou para facilitar o nosso entendimento, mas em termos práticos, é claro, mas também extremamente didáticos para nos facilitar. Então, no item 35, continua Kardec aqui. As relações entre médiuns e espíritos estabelecem-se por meio dos seus perispíritos. A gente falou isso aqui, mas na verdade é Kardec que está afirmando, a gente só está repetindo, né? Como um papagaio. A facilidade dessas relações depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Há uns que facilmente se assimilam e outros que se repelem. Daí se conclui que nem todo médium pode comunicar com todo espírito. Há médiuns que não se comunicam senão com certos espíritos ou com certas categorias de espíritos, ao passo que há outros que não o fazem senão por transmissão do pensamento, sem quaisquer manifestações exteriores. E antes de ler, né, a outra nota que o Herculano Pires expôs aqui para a gente percebe interessante isso, né? Fazendo aqui apenas uma alusão a pessoas, né, em outras circunstâncias aqui no nosso convívio,
a gente percebe que existem pessoas, seres humanos, que têm assim, a facilidade ou habilidade de lidar com todo tipo de gente. Ela consegue conversar com pessoas variadas, culturalmente distintas, de sexos distintos, tem uma habilidade. Procura encontrar no diálogo com as pessoas uma forma de estabelecer exatamente uma comunicação. Tem pessoas que têm essa habilidade, pode ser professores, oradores, mas nem todos conseguem. Mesmo professores, tem professores que têm uma facilidade imensa, e qual de nós não conheceu algum professor assim? Tem uns que têm uma facilidade assim, onde a turma inteira entende o que ele quer dizer. Já outros professores, a gente não tem tanta facilidade, ou não percebe nele tanta facilidade, tanta eloquência mesmo no falar. A gente percebe que existe até muito conhecimento, mas tem grande dificuldade de estabelecer exatamente o que a gente chama de comunicação. E no caso da escola, o aluno vai ter que se virar para poder tentar entender e aprender aquela disciplina ali. Fazendo apenas uma alusão aqui a essa história, para dar na minha opinião, pelo menos, um colorido, né, para o nosso entendimento, pelo menos para o meu aqui, querido amigo ouvinte, que também estou estudando com todos vocês aqui a respeito dessas matérias que são profundas, não parece não, mas elas são profundas. Nós não estamos habituados, né, a mergulharmos tão profundo, às vezes, em determinados temas e pensar na coisa exatamente como a coisa é. A gente muitas vezes fica aí misturado ao que existe, ou nem pensa nada a respeito, mas o convite é para que a gente possa, por nós mesmos, construir. E isso é um daqueles mandamentos que o Espírito da Verdade diz para a gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Acho que item 5, se não me falha a memória. Onde ele diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Algumas traduções vêm mandamento, outras vêm ensinamento. Mas é com a mesma intenção, né? E, voltando, né, ao próprio Kardec, antes, mais uma vez, repito, de ler o que o Herculano Pires está comentando, por conta dessa questão da afinidade do perispírito, um com o outro, dos fluidos um com o outro, alguns médiuns conseguem perceber a ação de alguns espíritos, mas não de todos, porque não há essa influência de forma mais fácil, né, específica e fácil de ocorrer. E ele até comenta aqui que em alguns casos a coisa é tão perfeita nessa questão da assimilação dos fluidos, em que a vontade do médium passa a ser exercida pelo espírito, e, né, a maneira de falar, os trejeitos, tudo com uma capacidade assim de identificação muito grande, de manifestação de alguém que já não faz parte mais deste mundo. E nem sempre isso é tão perfeito nesse sentido. Sem contar aquela outra questão de nem todo médium consegue assimilar esse campo fluídico de todos os espíritos, mas somente de alguns especificamente falando, porque nesse campo ele teria afinidade. Daí eu ter dito aquela história toda ainda há pouquinho. E em alguns outros casos, o espírito transmite apenas o pensamento dele, uma coisa mais no fundo, mais delicada, e aí o médium vai transmitir o que o espírito quer dizer, mas com as suas próprias palavras, sua maneira de falar, coisas assim. E é mais ou menos o que o Herculano vai falar aqui para a gente fechar hoje, né, esse assunto, mas reiniciar no próximo programa. Então diz aqui o Herculano nessa nota aqui: muitas pessoas põem em dúvida as manifestações mediúnicas que não modificam a expressão e a voz do médium. Não obstante, as manifestações puramente subjetivas ou mentais são às vezes mais válidas, diz Herculano, e mais exatas que as outras. A mediunidade mais refinada, mais pura, é a intuitiva, na qual a relação do espírito com o médium é inteiramente oculta, passando-se apenas no plano mental, a ligação direta da mente à mente.
Mas isto exige, acima de tudo, evolução espiritual do médium. A veracidade das comunicações não se afere por sinais exteriores, mas pelas ideias, pelo conteúdo das mensagens. E aqui o Herculano, comenta, dá a sua opinião e estabelece um senso a partir daquilo que ele próprio pesquisava e o que ele valorizava. Mas nós vamos ficando hoje por aqui, querido amigo ouvinte, e retornaremos na próxima semana com a continuação desse estudo, desejando a todos muita paz e que possamos novamente estarmos aqui falando de Espiritismo através do estudo de obras póstumas. Fiquem com Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos em seu último capítulo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, e hoje nós vamos estudar primeiramente a prece para ser feita na hora de dormir. E no costumeiro prefácio, Kardec nos diz o seguinte: o corpo repousa durante o sono, mas o espírito tem necessidade de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende parcialmente da matéria e goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade de vigília, o espírito vai retemperar-se entre outros espíritos, naquilo que vê, no que ouve, nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído momentaneamente à liberdade. Como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita esse momento de liberdade para seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso às suas inclinações. Que aquele que se ache compenetrado desta verdade eleve o seu pensamento a Deus quando sinta aproximar-se o sono e peça o conselho dos espíritos bons e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham se juntar a ele nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos. E ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante das adversidades. Então, primeiramente, Kardec nos relata algo que durante o curso do estudo do livro e de outras obras de Kardec que antecederam a publicação deste livro, Kardec trata, não dizer mais de fenômeno, mas dessa situação que, no caso, ela não é fenomenal, ela é corriqueira, que é a vida independente do espírito, que não precisa estar desencarnados para gozar de momentos de liberdade do corpo físico. À hora de dormir, o espírito tem essa possibilidade
de se livrar momentaneamente, ainda que fique preso por laços muito tênues, do corpo físico que descansa, recupera suas forças do seu organismo para, quando acordar, voltar à sua atividade normal. Nesse meio tempo, o espírito pode vagar pelos espaços, pela espiritualidade. E o espírito vai a lugares em que ele se acha bem. Ele vai ao encontro de pessoas que ele tem algum interesse, algum carinho, queira bem, ou até aqueles que não têm boas intenções vão ao encontro de pessoas do mal, que são afinizadas com o seu pensamento. É um momento de liberdade. Então o espírito tem essa possibilidade. Então nós precisamos realmente nos preparar antes de dormir para que nós que não pensamos em fazer maldades com os outros, nem nos juntar a outros iguais, que nós possamos realmente nos encontrar com aqueles que nos querem bem e a quem nós queremos bem também, que possam nos ajudar, nos aconselhar, para, como diz ele aqui, quando nós despertarmos, aqueles conselhos voltarem à nossa mente sob forma de intuição. Às vezes a gente levanta com uma ideia, puxa vida, vou fazer isso, vou agir desta forma com relação àquele assunto, tive uma ideia. São ideias que surgiram durante o sono, dadas a nós pelos nossos amigos, que já estão lá na espiritualidade. Então é preciso que nós saibamos lidar com esses dois momentos do encarnado, o momento em que ele está de vigília, está atento, está vivendo a vida comum do dia a dia, e nos momentos que está repousando o seu corpo, e ele se sente livre para agir da melhor maneira possível, que sabe que vai ter que retornar ao corpo. Então tem que aproveitar esses momentos para facilitar a sua vida corporal. É isso que Kardec está nos relatando aqui, relembrando esses assuntos que nós já estudamos aqui, principalmente no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Então, a prece, inclusive, é uma prece curta, porque não há necessidade de muito falatório para conversar com Deus, não é verdade? Então diz assim: minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos, que os bons venham ajudar-me com seus conselhos. Meu anjo da guarda, faze que, ao despertar, eu conserve uma impressão durável e salutar desse convívio. Exatamente. Não há o que se pedir muito. Sabedores que nossa alma vai encontrar-se com espíritos nessa passagem pela espiritualidade, então a gente está pedindo que os bons espíritos venham nos dar conselhos bons. Se é que nós temos intenção do bem. E pedimos ao nosso anjo da guarda que, ao despertar, nós conservemos a impressão durável e salutar desse convívio, que foi bom, que isso seja duradouro. É uma prece muito curta, muito simples, mas extremamente objetiva, como é sempre o trato de Allan Kardec com o que tem a nos dizer. A outra prece já é uma situação um pouco mais delicada. E nem todos têm essa possibilidade, né? É uma prece para os momentos em que estamos prevendo nossa morte próxima. Isso não acontece com a grande maioria das pessoas, né? Só com algumas pessoas que têm essa intuição. Então ele diz aqui no seu prefácio: a fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vinda para os destinos vindouros favorecem e aceleram o desligamento dos espíritos por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda não se extinguiu de todo e a alma impaciente já alçou voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra todos os seus cuidados nas coisas materiais,
aqueles laços são mais tenazes. A separação é penosa e dolorosa. E ao despertar no além-túmulo, é cheio de perturbação e ansiedade. Esse curto parágrafo aqui é extremamente esclarecedor. Muitos ouvintes lá do programa Respondendo aos Ouvintes fazem esse tipo de pergunta. Como o espírito que está nessa situação, como ele vai despertar na espiritualidade. Aquele espírito está noutra situação, como vai ser? Então as pessoas perguntam casos e casos de cada situação que lhes ocorre, para perguntar o que será daquele espírito quando despertar. Nós sempre dizemos que a resposta é uma só e vale para todos. Ele vai ser recebido, vai se encontrar, vai se achar lá, vai se dar consciência da sua situação da mesma forma como ele viveu, como ele deixou aqui. Não tem como ser muito diferente. O que pode acontecer das pessoas que não acreditam que há a vida espiritual é ficarem surpresos, porque estavam achando que se morresse acabar tudo, não ia ter mais nada, ou vai direto para um julgamento, vai ser para o céu, para o inferno, e quando chegam lá não é nada disso, elas podem se surpreender. Isso acontece muito constantemente. Agora, a maneira como ele vai se encontrar lá, se vai sofrer alguma coisa, se vai ficar bem, se não vai ficar bem, depende de como ele viveu. Então é que Kardec diz aqui que a fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vida, favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que frequentemente a vida corpórea ainda não se extinguiu de todo e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Ou seja, aqueles que acreditam no futuro, têm fé no futuro, têm um pensamento elevado, o espírito já está pressentindo que vai desencarnar, já está quase que na espiritualidade. Então, para ele não vai ter problema, vai ser uma passagem tranquila, vai chegar lá, vai encontrar as pessoas que lhe foram importantes e tudo bem. Agora, diz ele, ao contrário, no homem que concentra todos os seus cuidados nas coisas materiais, ou seja, aqueles que enquanto em vida não se cuidaram da sua parte espiritual, da sua parte moral, acreditando no futuro, pensamentos elevados, aquele que está mais interessado nas coisas materiais, é muito claro que os laços que o prendem ao corpo são muito mais fortes. Então a separação dele do seu próprio corpo é muito mais difícil, muito mais dolorosa. E ao despertar no além-túmulo, é cheio de perturbação e ansiedade, porque ele não estava afim de sair do corpo. As coisas materiais ele acha que vão lhe fazer falta. Então, é uma coisa meio difícil esse desprendimento. Quando chega na espiritualidade, ele vai ficar perturbado, ansioso. Se não tiver, ele tem sofrimento por causa disso. Por não entender nada que está acontecendo, as coisas que ele gostava não estão mais com ele. Então, é uma situação. Por isso que eu digo, a nossa recepção, nossa situação na espiritualidade é determinada pela nossa vida. Aqui, quando encarnados, se cuidarmos bem da nossa vida, moralmente falando, nós vamos ser recebidos bem. Agora, se não cuidarmos, não vamos ser bem recebidos. É isso que Kardec está nos dizendo aqui. A prece desta vez é até um pouco longa. Meu Deus, creio em Ti e na Tua infinita bondade, razão pela qual não posso crer que hajas dado ao homem a inteligência para Te conhecer e a inspiração pelo futuro, para depois o mergulhares no nada. Creio que o meu corpo é apenas o envoltório perecível da minha alma e que, quando eu tiver deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus onipotente, sinto que se desfazem os laços que me prendem minha alma ao meu corpo e que logo estarei
a prestar contas do emprego que fiz da vida que vou deixar. Vou sofrer as consequências do bem ou do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões nem subterfúgios possíveis. Todo o meu passado vai desenrolar-se diante de mim e serei julgado segundo as minhas obras. Esse julgamento é um julgamento, uma linguagem figurada. Esse julgamento é a nossa reflexão. Seríamos julgados por nós mesmos. Nós é que vamos refletir sobre o que andamos fazendo quando encarnados. E aí vamos chegar às nossas próprias conclusões do que vai acontecer conosco no futuro. Não é nenhum julgamento togado com juízo, não é isso. É um julgamento próprio. O próprio espírito é que se analisa e se julga. Não levarei dos bens da terra honras, riquezas, satisfação da vaidade e do orgulho, tudo, enfim, que é peculiar ao corpo permanecerá neste mundo. Nem a mais ínfima parcela de todas essas coisas me acompanhará, nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. Volto a falar, balança portada pelo próprio Espírito. Serei julgado com tanto maior severidade quanto maior tenha sido o número de ocasiões que tive para fazer o bem e não o fiz, proporcionado pela posição que ocupei na terra. Então, justamente, nós iremos enfrentar essa reflexão, esse julgamento, esse auto-julgamento, também a respeito do bem que poderíamos ter feito de uma determinada posição que ocupávamos na Terra e não fizemos. Não é só pelo mal que fizemos, mas pelo bem que deixamos de fazer quando tivemos oportunidade de fazer. Kardec nos remete aqui para o capítulo 16, item 9 deste mesmo livro. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento chegue aos teus pés. Digna-te de lançar sobre mim o manto da indulgência. Se te aprouver prolongar a minha existência, que o restante dela seja empregado em reparar, tanto quanto em mim esteja, o mal que eu tenha praticado. Se soou fatal a minha hora, levo comigo o pensamento consolador de que me será permitido redimir-me por meio das novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade, sem mescla partilhada tão só pelos justos por excelência, sei que a esperança não me está perdida para sempre e que pelo trabalho alcançarei o fim, mais cedo ou mais tarde, conforme meus esforços. Sei que os espíritos bons e meu anjo da guarda estão perto de mim para me receberem. Logo os verei como eles me veem. Sei que encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra, se eu o tiver merecido. E está grifado isso aqui, isso é importante. E que aqueles que aqui deixo virão juntar-se a mim, que um dia estaremos unidos para sempre e que, enquanto esse dia não chegar, poderei ir visitá-los. Sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi. Isso é importante, não é? Que eles possam perdoar-me tudo quanto poderiam censurar em mim. O meu orgulho, a minha dureza, minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me mate de vergonha. Perdoa aos que me fizeram ou quiseram fazer mal na terra. Não alimento nenhum rancor contra eles. Peço-te, meu Deus, que lhes perdoes. Senhor, dá-me forças para deixar sem pesar os prazeres grosseiros deste mundo, que nada representam diante das alegrias puras do mundo onde vou penetrar. Nele não há mais tormentos para o justo, nem sofrimentos, nem misérias. Só o culpado sofre, embora sempre lhe reste a esperança. A vós, espíritos bons, e a ti, meu anjo da guarda, não me deixeis cair nesse momento supremo. Fazei com que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime se vier a abalar-me. Então, esse texto aqui de prece é até um texto grande, mas também nos traz diversos esclarecimentos. O que a prece pede aqui é aquilo que já falamos aqui a respeito do prefácio. Nós vamos receber exatamente aquilo que fazíamos aqui na Terra.
E não vai ser ninguém, nenhum juiz, nem Deus, nem espíritos não vão me julgar. Eu mesmo que vou ficar diante das coisas que eu fiz. E eu mesmo vou achar se aquilo que eu fiz foi justo ou não foi justo. Se eu achar que não foi justo, eu vou buscar um arrependimento, a forma de ressarcir aqueles a que eu dei prejuízo. Vou me pedir perdão pelo bem que eu deixei de fazer. Agora, se eu achar, vendo o que eu fiz, que está tudo bem, que é assim mesmo, vida que segue, fiz mal, e vou continuar com o mesmo pensamento, aí sim, vou passar por tormentos criados pelo meu próprio comportamento, que vou ser encaminhado para ficar junto a espíritos que pensam igual a mim. E lá não vai ser bom, porque vai ser o toma lá da cá. Eu também penso mal, eles pensam mal, e nós vamos acabar nos acertando. Dentro da maldade, vão ficar lá. É o chamado umbral. É o lugar onde se reúnem esses espíritos que pensam o mal. Mas vão porque querem ir. E ninguém é obrigado. Aí basta você não pensar no mal, não fazer o mal, você não vai para o umbral. Então é decisão sua, não é nenhum julgamento, você está condenado a ficar tanto tempo no umbral. Não é assim. É maneira de falar que se diz que é um julgamento, mas isso é uma licença literária, uma forma de se expressar. Mas não é um julgamento togado, quando nós costumamos ver aqui na Terra, aqui entre nós. Então, essas duas preces de hoje, a hora de dormir e prevendo a morte própria, eu considero muito, muito, muito importante, porque trouxeram esclarecimentos gerais relativos à nossa existência aqui, enquanto encarnados, enquanto desencarnados. Encarnados, nós temos a possibilidade de, toda noite, se dar um passeio, digamos assim, pela espiritualidade. E ao morrermos, deixarmos aqui o corpo e iremos definitivamente para a erraticidade. Então, essas duas preces, ao mesmo tempo, nos dão esses esclarecimentos, que eu espero tenham sido de bom proveito para todos nós, não é? Então, nós vamos ficando aqui por hora, desejando a vocês todos uma boa noite de sono, que reflitam bem, orem bem antes de dormir, que vocês encontrem seus amigos, as pessoas que vocês amam durante o sonho, para que despertem em paz, em tranquilidade, para dar continuidade à lida do dia a dia. E tudo isso de bom que eu desejo a vocês. Ficamos aqui no aguardo da audiência de vocês em nosso próximo programa, que continuaremos o estudo da coletânea de preces espíritas. Fiquem todos em paz e fiquem com Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.